Glória a Deus. Amém. Graças e paz, boa noite. Realmente a igreja ela só está aberta por causa da fidelidade de cada um de vocês. Se não fosse a fidelidade, nós não conseguiríamos pagar aluguel, pagar energia, né? E é muito importante esse momento da palavra de oferta. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos sustentou a semana toda, Pai. Como tem sido pesado, como tem sido difícil esse tempo. Mas o Senhor tem nos guardado. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Pai, continua nos abençoando, Senhor. Não nos deixe desviar o nosso pé, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Mas que o Senhor permaneça, Senhor, nos conduzindo no teu caminho reto, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Que o nosso espírito, Senhor, esteja constantemente ligado ao teu Espírito Santo, Pai. Para que nós possamos permanecer, Senhor, firmes na fé, Pai. Porque os dias são maus. Paizinho Santo, eu te peço agora nessa noite, que o Senhor venha abrir o nosso coração e o nosso entendimento, para que a tua palavra caia como terra boa, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, em nome de Jesus, que ela venha prosperar em nós e dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Tem um certo tempo que eu quero dar uma palavra, mas o Senhor ainda não permitiu. E aí ele me entrega outra, e assim a gente vai indo. Eu quero falar com vocês hoje sobre Jesus, o único caminho para a salvação. Por quê? Nós começamos agora em dezembro, né? Então, Isaías capítulo 6, nós vamos ler primeiro do 1 até o 9. Isaías 6, do 1 ao 9. Vamos à leitura. Eu achei muito, mas muito interessante como que Deus vai trabalhar com Isaías. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha que lindo. Ele está dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um altar e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Eu fiquei imaginando o tamanho do nosso templo. Só a barra, a orla da veste dele cobriu o templo todinho. Que coisa mais linda, né? Versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Imagina, você consegue imaginar a visão que Isaías teve? Ele viu o próprio Deus, o Senhor, o Cristo, porque ele diz aqui que ele viu o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? É Jesus. Jesus ainda iria nascer, mas ele já vê o Senhor assentado no seu trono, e os anjos em torno dele diziam: Santo, 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 Santo. Os serafins, eles tampavam os olhos, porque eles não ousavam, não conseguiam olhar diretamente ao Senhor. Por isso, aqui a Bíblia narra que eles tinham 6 asas, uma cobria o pé, mas eu imagino que a asa ela saía desde a cintura e ia até o pé, e a outra cobria o rosto, e a terceira de cada lado batiam as asas. Que coisa mais linda a visão que Isaías vai dizendo: eu vi o Senhor dos exércitos. Versículo 4.
Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele teve um temor muito grande, porque ele viu a grandeza do Senhor, ele viu o trono, ele viu os anjos, ele viu a adoração, os serafins, santo, santo, santo. Eu quero imaginar o êxtase que esse profeta estava diante dessa visão. Versículo 6: então um dos serafins voou para mim. Por que o serafim voou? Porque ele diz aqui: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece que ele é um pecador e que ele não deveria estar naquela presença de Deus, muito menos enxergando o que estava acontecendo no reino espiritual. E esse serafim vem de encontro com ele aqui no versículo 6 e diz: então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi retirada e o seu pecado perdoado. Aleluia. Ah, Senhor, nós queremos essa brasa, Senhor, a brasa do teu altar, Senhor, para vir quebrar toda e qualquer iniquidade, Senhor, que há em nós, Pai. Perdoa-nos, Senhor, os pecados, Senhor, como o Senhor perdoou, Pai. Ah, Senhor, o profeta Isaías, que ele está na tua presença, Senhor, e quando ele entende, ele tem temor, ele entende que ele é um homem puro, o Senhor manda os serafins tocá-lo com brasa do teu altar. Oh, glória, aleluia. Versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E disse, então ele disse: vá e diga a este povo. Aleluia. Aqui nesse momento, Isaías, ele é comissionado, ele recebe o chamado dele. O chamado de Isaías ocorreu o que quando nós lemos? No ano que morreu o rei Uzias. E ele era conhecido, foi conhecido a partir daí como o profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías, ele tem a visão a respeito do chamado dele. Ele vê Deus, ele vê os serafins, ele descreve como os anjos estavam diante do Senhor, ao redor do Senhor, em constante adoração, e eles eram esfogueados, seria talvez a palavra, eu não sei nem a palavra específica, mas Isaías, ele vai narrar de uma forma bem correta, no versículo 3 e 4, olha aqui o que ele diz no versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, e os umbrais se moviam com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, que estou perdido. Aqui nesse 3 e 4, ele fala que ele vê a adoração dos serafins. É interessante que a palavra serafim, ela é derivada lá em hebraico da palavra serafo, que significa fogo ardente, porque estavam constantemente em adoração ao Senhor. Como esses anjos estavam na presença do Senhor o tempo todo, e a adoração era brasa, transformava em brasa no altar, eles estavam o tempo todo esbraseados, esfogueados, eles estavam o tempo todo com aquela, eles resplendiam aquela luz do altar do Senhor. Por isso o nome serafins, que quer dizer
anjos ardentes, anjos de fogo ardente. Mas esse fogo era do altar do Senhor, constantemente em adoração. E vendo a glória de Deus, vem o que para ele? Um enorme temor. Ele tem muito medo quando ele entende o que aconteceu com ele, ele entende a visão que ele teve do próprio Senhor. Versículos 5 e 7, ele é perdoado e é preparado para cumprir o chamado. Nesses dois versículos, quando ele fala assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e permaneço no meio do povo impuro. Ele entendeu a santidade de Deus e o pecado dele. E aí o anjo vem, pega a brasa do altar, a brasa da adoração, e põe nos lábios dele e diz: agora seu pecado está perdoado. Toda iniquidade, o que é iniquidade? Pecados que vêm de geração em geração. Toda a sua iniquidade foi perdoada. É interessante que aqui ele está pronto para começar a seguir o chamado que Deus deu. Deus nos chama hoje também, de uma forma muito específica, para pregar nesse tempo. Naquele tempo era fácil? Claro que não. O povo vivia em trevas. O povo já não buscava tanto Deus. E aqui esse profeta, ele vê Deus, ele vê o trono de Deus, e ele diz: ai Senhor, ai de mim. Mas ele é preparado. Ele vai ser usado de uma forma muito específica agora. No versículo 8, ele ouve a conversa. E ele diz assim, o Senhor falando, porque o Senhor é a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estavam conversando a quem nós enviaremos, porque era um tempo de trevas. Era um tempo de trevas. E, obrigada, você. E eles estavam olhando aquele tempo muito trevoso, muito cheio de pecado. E o Senhor diz assim: olha, quem que nós vamos enviar? E ele diz: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ali ele já tinha sido tocado pelo Senhor. Ali ele já tinha perdido aquele medo e aquele temor, porque ele entendeu o amor de Deus. Quem nós enviaremos? Envia-me a mim. Engraçado que Deus não chamou só Isaías. Deus chamou Moisés. Ah, Senhor, eu tenho a língua pesada. Ah, Senhor, eu sou gago. Manda outro. O Senhor falou: não, Moisés, é você mesmo. Eu vou chamar seu irmão Arão, que é desenrolado, mas você vai cumprir o chamado que eu estou te entregando. Tem outro também profeta, Jeremias. Ah, Senhor, eu sou um menino, eu sou uma criança, eu não sei de nada. O Senhor diz: olha, eu te formei desde o ventre da sua mãe. E eu te fiz profeta às nações. A diferença é que Isaías, quando ele vê o chamado, ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quanto tempo o Senhor quer que eu pregue para o povo? Ele dá pergunta: quanto tempo? Então nós vemos a diferença. Os planos do Senhor não param. O Senhor chama cada um. O Senhor chamou Moisés. O Senhor chamou Jeremias. O Senhor chamou Isaías. E agora, neste tempo de trevas também, porque quando a gente olha aí fora, os dias são maus, a maldade está em tudo. Basta ligar aí, acessar as notícias, nós vamos entendendo que o mundo está tenebroso. E o Senhor continua perguntando: a quem enviarei? Envia-me a mim. E aqui nós vamos entendendo que começa aqui, Elias, ele vai pregar ali ele vai profetizar ali para Israel, para Judá. Ele vai profetizar
para todo aquele povo daquele tempo da casa de Davi. Ele vai pregando e anunciando que, apesar dos tempos terem sido muito maus, o Senhor ia trazer o Salvador. O Senhor ia trazer o Rei da Glória, aquele que ia reinar sobre todo o povo dele. Mas o povo parece que não queria ouvir. Mas mesmo assim, Isaías continuava pregando. Vamos ver aqui 7 agora, Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Versículo 13. Então disse Isaías: agora escute, ó casa de Davi. Será que não bastava vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Veja bem, aqui Isaías já está profetizando que o Salvador viria. Agora, sabe o que é interessante? Ele vai profetizar 730 anos antes de Jesus nascer. Olha o tempo. Às vezes a gente dá uma profecia ou recebe uma profecia, a gente quer que aconteça na hora, né? Só Deus sabe o tempo. Aqui foram 700 anos, no mínimo, para o Senhor vir, o Salvador nascer. Mas o Senhor já tinha entregue para ele: de uma virgem nascerá o Redentor, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Continuando aqui agora no versículo 9, Isaías 9. Essa profecia, esse alerta de Isaías foi para todo o tempo, até para nós termos um entendimento hoje. Mas agora no versículo 9, vou ler do versículo 9, não, capítulo 9, versículo 2. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Como é que nós estamos também nesse tempo? Em trevas. A terra está em trevas, mas nós, povo de Deus, nós vimos a luz. Nós conhecemos a verdade. Nós não andamos na escuridão, nas trevas, ainda que aí fora esteja tenebroso. Nós andamos na luz do Senhor. E por isso aqui no versículo 9, capítulo 9, versículo 2: e o povo que andava em trevas viu a luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceram-lhe a luz. Era um tempo de trevas, como eu já disse, onde havia maldade, violência, corrupção, morte de inocente. Mas aqui no versículo 6 e 9 ainda, do capítulo 9, 6 a 7: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para que estabeleça para afirmar juízo e justiça, desde agora e para sempre. Veja bem que ele está profetizando o nascimento de Jesus, que vai acontecer 700 anos depois da profecia dele. Mas ele ouviu o Senhor e falou o que o Senhor mandou ele fazer. A quem enviaremos? Envia-me a mim. Isaías, ele vai falando sobre quem é o Senhor. E ele dá 4 nomes para o Senhor. Primeiro, Maravilhoso Conselheiro. Por quê? Porque ele é cheio de sabedoria e de liderança. Deus Forte denota
a deidade de Jesus. Jesus é o próprio Deus na terra encarnado. Pai da eternidade, mostra o relacionamento incessante, terno, amoroso. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Pai da eternidade, porque o reino dele é para sempre. Não tem essa, não, Jesus morreu. Não, você não entendeu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E por isso o reino dele é eterno. Príncipe da paz, referência da vida rica e harmoniosa em paz, que é o glorioso Deus de toda paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É essa que nós queremos e buscamos, nós encontramos somente nele. E aí nós vamos vendo essa profecia se cumprir lá em Lucas. Vamos abrir o livro de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ver aqui essa profecia que foi dada 700 anos atrás, agora sendo cumprida. Lucas 1, versículo 32 e 33. Versículo 32. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, de quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, porque a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Essa profecia de Isaías foi cumprida 700 anos depois. Deus encarnou no ventre de Maria. E Jesus, a palavra Jesus, ou Yeshua, ou Yeshua, significa Deus da salvação. Através do poder do Espírito Santo, ele é concebido no ventre de uma virgem, de uma mulher sem mácula, mas de uma mulher de carne e osso. O mistério do nascimento de Jesus é a própria semente que o próprio Deus da vida colocou no útero dela. Sem mancha, sem mácula, sem o pecado carnal, sem o pecado original. Assim nasce o nosso Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos entendendo e sempre nós lembramos e trazemos a lembrança nesse tempo que um menino nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Aleluia! E o nosso Senhor nasceu, Ele apontou o caminho do arrependimento para cada um de nós. Ele trouxe para nós a revelação da salvação, a redenção. Ele nos deu autoridade para continuar pregando. Só que agora, como Isaías pregou o primeiro nascimento, a primeira vinda, mas o Senhor nos comissionou para pregar a segunda volta. A volta do Senhor Jesus. O nosso Salvador voltará e volta logo. Só que agora, amados, ele não vem mais como um cordeiro. Ele já morreu como um cordeiro, morreu por nós. Essa volta dele, em Apocalipse, diz que ele vem como um leão. Como é um leão? O leão, ele não é macio, ele não vem com delicadeza. O leão, ele vem para destruir o que Deus não construiu. Então nós temos que entender que o próprio leão, ele volta como justo juiz. Ele vem para trazer a balança, para pesar cada um de nós. Muitas pessoas, eles acham assim: eu não vou ser crente agora, não vou ser cristão, quando eu tiver velhinho, eu aceito Jesus. Só que Jesus pode voltar agora.
E ele não veio, entendam as pessoas, mas Deus é bom, ele é bonzinho. Ele veio bonzinho lá atrás, como cordeiro, morreu por nós, morreu por mim e por você. Já se passaram 2000 anos essa história. Então a humanidade tem 2000 anos ouvindo sobre Jesus, que morreu por nós, que falou que o céu é eterno, falou que Deus existe. Eu vim para apontar o meu Pai, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou preparar um lugar para te buscar. Jesus pregou. Há 2000 anos vem acontecendo essa pregação. Agora ele vai voltar. Então é hora de nós pensarmos e entender. Ele não vem mais como um cordeiro. Ele vem como um leão. E ele vai julgar a todos. Ele vai julgar a nação corrupta, nação que oprime. Precisamos sim comemorar o nascimento. Glória a Deus que o nosso Salvador nasceu. Glória a Deus que Jesus veio como um menino, cresceu, e mesmo menino ele já foi perseguido. Com nós não é diferente. Você está passando luta hoje, passando guerra? Parabéns, bem-vindo. Está no caminho certo. Mas entenda, precisamos permanecer. Como Jesus permaneceu, nós temos que permanecer também na fé, na resiliência. Sabe, nós cristãos, nós temos que ser constante no nosso chamado com o Senhor. Pode estar tendo ventania, tempestade, pode acontecer o que for. O Senhor me chamou para prosseguir, eu vou olhando o alvo, que é o sublime trono que Isaías viu. Deus me chama essa noite para ser o Isaías daquele tempo, mas agora explicando e ensinando que o Senhor vem, mas vem como leão. É uma palavra que eu queria falar só do nascimento de Jesus, bonitinho, né? Nasceu o menino Jesus. Mas o Senhor falou, não, você vai pregar sobre o leão que voltará. E ele vai voltar. Amém? E ele vem nos buscar, porque nós entregamos a nossa vida a ele, nós somos dele. E se nós somos dele, ele vem nos buscar. E isso já nos basta. Comece a entender o que Deus fez nesse tempo. Comece a entender esse anúncio do chamado de Isaías. Isaías, ele por trabalhar e pregar, insistir na pregação, ele morreu cerrado. Ele foi amarrado vivo, com a mão de cada lado, e ele foi cerrado ao meio. Essa foi a paga dele pregar. E a gente reclama quando o dia está ruim, né? A gente reclama quando uma coisinha acontece, né, Cleiton? Quando o nosso carro estraga e a gente fica a pé, né? Nossa! Né, irmão? Cada um dos homens que se dispuseram a pregar sobre Jesus, eles tiveram uma morte dolorosa, porque o próprio nosso Senhor morreu de uma forma terrível. Nós não seremos diferentes. Glória a Deus que nesse tempo agora ainda, aqui no Brasil, ainda não estão matando nem perseguindo cristão. Então vamos aproveitar esse tempo e vamos pregar. Jesus está voltando. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, entregar, Senhor, a palavra que o Senhor me deu para entregar para a tua igreja, Pai. Senhor, eu não vou enrolar, eu não vou ficar floreando mais nada, porque o que o Senhor queria que eu falasse até o povo, eu já falei. Que nós somos os profetas deste tempo. Nós fomos chamados para pregar nesse tempo a sua volta, e o Senhor voltará como leão. Pai, nos dê a autoridade, Senhor. Nos dê ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Põe a mesma brasa em nossas bocas, Senhor. Mas não nos deixe, papai, ficar mudos, indiferentes àquilo que o
Senhor nos chamou a fazer. Pai, nós temos um chamado firme, Senhor, que nós somos profeta nesta terra. Cada um dos que recebeu o Evangelho do Senhor, que o Senhor disse que nós somos sal e luz na terra, nós somos aquele que anuncia neste tempo, onde o tempo está cheio de trevas, de dores e da maldade. Pai, nos ajuda, nos dê um espírito de ousadia, para ao abrirmos a boca, nós profetizarmos a sua volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que essa palavra fique plantada em seu coração. Eu quero convidar os amados para a gente encerrar louvando. Tem algum hino que vocês prepararam para encerrar? Tem? Tem? Não? Então vamos cantar algum? Amém?